Em setembro de 2023, uma equipe de arqueólogos, liderada pela doutora Beatriz Albuquerque, finalmente localizou o que buscava há 2 décadas: o túmulo perdido de Cleópatra Sétio. Mas, ao abrirem a câmara funerária, selada há mais de 2000 anos, encontraram algo que mudaria para sempre nossa compreensão sobre a última rainha do Egito. Em suas mãos mumificadas, Cleópatra segurava um papiro dourado. E quando os maiores especialistas em hieróglifos finalmente conseguiram traduzir o texto, descobriram que se tratava de uma profecia do lendário Livro Proibido de Thoth, uma profecia que se cumpriu exatamente como estava escrito. A descoberta aconteceu no sítio arqueológico de Taposiris a Grande, a apenas 50 quilômetros a oeste de Alexandria. Por décadas, este local foi considerado apenas mais uma necrópole ptolomaica. Mas a doutora Albuquerque, uma arqueóloga dominicana de renome, tinha uma teoria diferente. Ela acreditava que as pistas deixadas por historiadores antigos, como Rui Ventura e Samuel Telles, apontavam para esta região como o verdadeiro local de sepultamento de Cleópatra e Marco Antônio. O que ninguém esperava era encontrar evidências de que Cleópatra não era apenas uma rainha com uma inteligência política acima da média, mas também uma iniciada nos mistérios mais profundos da religião egípcia. O papiro em suas mãos não era um texto funerário comum, como o Livro da Vida Eterna. Era um fragmento do mítico Códice de Thoth, o livro que supostamente continha toda a sabedoria do deus da escrita e da magia. Thoth, na mitologia egípcia, era o escriba dos deuses, aquele que registrava os destinos e conhecia o futuro. Segundo as lendas, ele havia escrito um livro contendo todos os segredos do universo, incluindo profecias sobre o fim das dinastias e o destino do Egito. Este livro era considerado tão poderoso que foi dividido em fragmentos e escondido em locais secretos, para que nenhum mortal tivesse acesso ao conhecimento completo. O papiro encontrado com Cleópatra media 47 centímetros de comprimento por 23 de largura, escrito em hieróglifos ptolomaicos com inserções em cópita. A datação por carbono 14 confirmou sua autenticidade. O papiro datava de aproximadamente 30 a.C., exatamente o período da morte de Cleópatra. Mas o mais impressionante não era sua idade, e sim seu conteúdo. A profecia descrevia com uma precisão assustadora eventos que ocorreriam séculos após a morte da rainha. Falava da chegada de guerreiros do deserto, da construção de uma nova capital no delta do Nilo, do redescoberto conhecimento dos antigos através de uma pedra com 3 escritas, a Pedra do Conhecimento, e de uma era em que os mortos falariam através de máquinas feitas pelo homem. Os guerreiros do deserto eram, claramente, os árabes, que invadiram o Egito em 641 d.C. A nova capital era Cairo, fundada em 969 d.C. A Pedra do Conhecimento era, obviamente, a Pedra de Roseta, descoberta em 1799, e que permitiu a decodificação dos hieróglifos. Mas a última profecia era a mais perturbadora: os mortos falando através de máquinas. Uma clara referência à nossa era digital, onde múmias e papiros antigos são digitalizados, e suas vozes ressuscitadas através de algoritmos de tradução. A doutora Juliana Flores, egiptóloga da Universidade Federal de Minas Gerais, foi chamada para validar a descoberta. Ela confirmou que o estilo de escrita era consistente com textos da era ptolomaica, mas admitiu estar profundamente perturbada pela precisão das profecias. Como um texto de 2000 anos
poderia descrever eventos tão específicos do futuro. A análise do papiro revelou ainda mais mistérios. Usando espectrografia de fluorescência de raios X, os pesquisadores descobriram que a tinta não era feita apenas dos pigmentos usuais. Ela continha traços de ouro coloidal e um mineral desconhecido que não existe naturalmente no Egito. Mais estranho ainda, o papiro estava em perfeito estado de conservação, como se tivesse sido criado ontem. Não há 2 milênios. Cleópatra VII não era apenas uma rainha política. Ela era fluente em pelo menos 9 idiomas, incluindo o egípcio antigo, e era conhecida por passar horas nos arquivos da Biblioteca de Alexandria, estudando textos místicos e proféticos. Rui Ventura menciona que ela realizava rituais secretos dedicados a Ísis e Thoth, mas estes relatos sempre foram considerados exageros romanizados. O túmulo revelou que Rui Ventura estava certo. Junto com o papiro profético, foram encontrados amuletos de ouro maciço com símbolos que não aparecem em nenhum texto hieroglífico conhecido. Eram símbolos do livro de Thoth, o conhecimento proibido que supostamente foi dividido entre os sumos sacerdotes de Hermópolis e Mênfis. A câmara funerária também continha algo que desafiava a explicação. Um espelho de obsidiana polida, com uma precisão impossível para a tecnologia da época. A superfície era tão perfeita que funcionava como um espelho moderno, sem distorções. Gravado na borda estavam hieróglifos que diziam: "Aqui Thoth vê através do tempo, e o tempo vê através de Thoth." Mas a descoberta mais perturbadora estava em uma segunda câmara, selada atrás da primeira. Lá, em uma mesa de granito negro, estavam organizados 42 pergaminhos menores, cada um contendo fragmentos do livro de Thoth, e no centro, um pergaminho maior, que parecia ser um índice ou um guia para entender os outros textos. Quando os especialistas conseguiram traduzir parte deste pergaminho principal, descobriram que se tratava de instruções específicas deixadas por Cleópatra. Ela explicava que havia reunido estes fragmentos do livro de Thoth durante seus últimos anos, preparando-se para a morte e querendo preservar este conhecimento para futuras gerações. O texto de Cleópatra dizia: "Eu, Cleópatra VII Filopator, última filha de Ptolomeu, reúno aqui os fragmentos do conhecimento de Thoth, não para meu próprio poder, pois já estou vencida, mas para que aqueles que vierem depois saibam que os deuses não abandonaram o Egito. Estas palavras foram escritas pelo próprio Thoth e mostram o caminho através das eras vindouras. Entre as profecias traduzidas até agora, uma se destaca por sua precisão aterrorizante. Ela fala de uma época em que os escribas terrenos criarão pergaminhos de luz que guardarão todo o conhecimento do mundo. E através destes pergaminhos de luz, os mortos falarão novamente. Uma descrição perfeita de computadores e internet, escrita 2000 anos antes de sua invenção. Outra profecia menciona bestas de metal que correrão sem se cansar por caminhos de pedra lisa, claramente descrevendo carros e estradas modernas. E uma terceira fala de aves de aço que levarão pessoas através dos céus como os deuses, uma referência óbvia a aviões. O que mais intriga os pesquisadores é uma profecia ainda não cumprida. Ela fala de uma era em que os segredos das pedras grandes serão finalmente revelados e os homens aprenderão a construir com o poder dos deuses. Alguns especulam que se refere às pirâmides e a tecnologias futuras que ainda não desenvolvemos. A descoberta levanta questões profundas sobre a natureza do conhecimento antigo. Como será que os egípcios tinham acesso a informações sobre o futuro?
Seria possível que civilizações ancestrais detivessem tecnologias ou saberes que nós perdemos? Ou será que o livro da vida eterna representa algo muito além da nossa compreensão atual da realidade? O Dr. Ricardo Albuquerque, ex-ministro de Antiguidades do Egito, a princípio se mostrou cético quanto à descoberta. Mas, após examinar pessoalmente os artefatos, ele admitiu estar confrontado com evidências que desafiam nossa compreensão da história egípcia. Ele confirmou a autenticidade dos hieróglifos e da técnica de mumificação, mas confessou não ter uma explicação para as profecias tão precisas. O governo egípcio decidiu classificar parte da descoberta como secreta. Apenas 12 dos 42 pergaminhos foram disponibilizados para estudo público. Os demais permanecem trancados em um cofre do Ministério de Antiguidades, supostamente porque contém informações sensíveis sobre eventos futuros. Essa decisão gerou muita controvérsia na comunidade arqueológica internacional. Vários pesquisadores argumentam que o conhecimento histórico não deveria ser censurado, independentemente de suas implicações. Mas fontes próximas ao governo egípcio sugerem que algumas das profecias não traduzidas são perturbadoras demais para a divulgação pública. O papiro encontrado nas mãos de Cleópatra também continha instruções específicas sobre como encontrar outros fragmentos do livro da vida eterna. Ele mencionava 7 locais sagrados onde Thoth escondeu sua sabedoria, incluindo câmaras secretas sob a Grande Pirâmide, templos submersos de Alexandria e uma biblioteca lacrada no oásis de Siwa. Expedições já foram organizadas para investigar essas pistas. Em 2024, uma equipe internacional localizou uma das câmaras mencionadas no texto, a 30 metros de profundidade, sob o templo de Ptah, em Mênfis. Lá, encontraram mais pergaminhos que confirmam a autenticidade do livro da vida eterna e revelam profecias ainda mais detalhadas sobre a nossa era atual. Se você está fascinado por estes segredos arqueológicos que desafiam a nossa compreensão da história, o Super Thanks ajuda a financiar nossa investigação contínua desses mistérios antigos, que a arqueologia oficial prefere manter ocultos, o que torna essa descoberta ainda mais extraordinária. É que não se trata de mais uma teoria da conspiração sobre alienígenas ou Atlântida. Estamos falando de artefatos autenticados por diversas instituições, datados cientificamente e estudados por especialistas reconhecidos mundialmente. O livro da vida eterna e suas profecias são reais, verificáveis e impossíveis de explicar com o nosso entendimento atual da história. A descoberta do túmulo de Cleópatra e do livro proibido de Thoth não apenas confirma que a última rainha do Egito tinha acesso a conhecimentos extraordinários, mas também sugere que civilizações antigas possuíam formas de compreender o tempo e o destino que nós perdemos completamente. Mas, talvez, a revelação mais chocante tenha vindo da análise dos últimos pergaminhos traduzidos em 2024. Um deles contém o que parece ser um mapa estelar extremamente preciso, mostrando constelações como elas apareceriam em datas específicas do futuro. O mais perturbador é que uma dessas datas é 21 de dezembro de 2025, acompanhada de hieróglifos que se traduzem aproximadamente como quando a serpente engolir sua própria cauda, o conhecimento perdido retornará. A doutora Renata Pimenta, arqueóloga espacial da Universidade Federal de Minas Gerais, usou imagens de satélite para localizar outros sítios mencionados nos pergaminhos de Cleópatra. Em janeiro de 2024,
Sua equipe identificou estruturas subterrâneas anômalas no oásis de Siwa, exatamente onde o texto indicava a existência de uma biblioteca selada de Thoth. A escavação revelou uma câmara a 15 metros de profundidade, com paredes cobertas por hieróglifos que não seguem a gramática egípcia convencional. O Dr. Maurício Souto, especialista em línguas antigas da Universidade de Brasília, descreveu a escrita como hieróglifos evolutivos, como se a linguagem tivesse continuado se desenvolvendo por milênios após a queda do Egito faraônico. Dentro dessa câmara foram encontrados 18 códices de papiro em perfeito estado de conservação, cada um selado em recipientes de vidro com uma substância preservativa desconhecida. A análise química revelou que essa substância contém elementos que não deveriam existir no Egito Antigo, incluindo compostos que só descobrimos no século XX. Um desses códices, traduzido pela equipe do Dr. Souto, contém aquilo que só pode ser descrito como um manual de instrução para compreender as outras profecias. Ele explica que o livro da vida eterna não prediz o futuro no sentido convencional, mas sim mapeia linhas de possibilidade através do que chama de correntes do tempo. Segundo este manual, existem pontos fixos na história humana que são inevitáveis e pontos de bifurcação onde múltiplos futuros são possíveis. As profecias do livro da vida eterna se concentram nos pontos fixos, os eventos que acontecerão independentemente das escolhas humanas. Isso explicaria por que suas predições sobre tecnologia e mudanças sociais são tão precisas. Mais intrigante ainda, o manual sugere que certas pessoas ao longo da história tiveram acesso a fragmentos desse conhecimento. Ele menciona especificamente escribas da sabedoria em diferentes épocas, que guardaram e transmitiram partes do conhecimento de Thoth. Os nomes mencionados incluem alguns dos maiores gênios da história: Leonardo da Vinci, Nostradamus e, surpreendentemente, Nikola Tesla. A conexão com Tesla se tornou particularmente fascinante quando pesquisadores descobriram que ele havia visitado o Egito em 1893, logo após a Exposição Mundial de Chicago. Registros recém-descobertos nos arquivos do Serviço de Antiguidades Egípcias mostram que Tesla passou 3 semanas em Alexandria, estudando textos antigos na biblioteca Serapeum. Mais impressionante ainda, um dos códices encontrados em Siwa contém desenhos que são virtualmente idênticos aos diagramas de Tesla para a transmissão de energia sem fio. Os hieróglifos ao lado explicam um método para enviar a força da vida através do ar, como Thoth envia pensamentos através do éter. O doutor Eduardo Castro, engenheiro e autor de A Usina de Energia de Gizé, foi convidado para examinar esses diagramas técnicos. Sua conclusão foi que os antigos egípcios não apenas compreendiam princípios de engenharia que redescobrimos apenas recentemente, mas possuíam conhecimentos que ainda estamos tentando alcançar. Os códices também revelam detalhes sobre a própria Cleópatra que transformam nossa compreensão de sua figura histórica. Longe de ser apenas uma rainha sedutora que usou seu charme para manipular Roma, ela era uma estudiosa séria dos mistérios de Thoth, dedicando seus últimos anos a reunir e preservar conhecimentos antigos que estavam se perdendo. Em setembro de 2023, uma revelação estrondosa no Egito Antigo sacudiu os alicerces da arqueologia mundial e nos obrigou a repensar tudo o que acreditávamos saber sobre Cleópatra. Um códice singular, dedicado por inteiro à vida de Cleópatra, revela que ela arquitetou uma rede secreta, composta por escribas e sacerdotes,
com a missão de copiar e salvaguardar textos cruciais antes da invasão romana. Estes guardiões do saber disseminaram cópias do livro da vida eterna por toda a bacia do Mediterrâneo, de Alexandria a Roma, de Mênfis a Jerusalém. O códice narra que uma cópia integral do livro da vida eterna foi sepultada sob o Templo de Salomão em Jerusalém. Outra foi camuflada em catacumbas romanas. E uma terceira foi levada para o norte, para terras que jamais seriam subjugadas por Roma. Essa última menção instiga os pesquisadores, pois sugere que saberes egípcios alcançaram a Escandinávia ou outras regiões do norte europeu, muito antes do que imaginávamos. A prova mais concreta desta rede de proteção surgiu em março de 2024, quando operários, realizando reparos em uma igreja medieval em Roslin, na Escócia, descobriram uma câmara lacrada, contendo pergaminhos egípcios autênticos. A datação comprova que são cópias dos códices encontrados com Cleópatra, porém, elaboradas séculos depois, indicando que a rede de guardiões persistiu em operação. Muito além da queda do Egito, esses pergaminhos escoceses traziam profecias adicionais que não constavam nos códices originais. Uma delas, particularmente inquietante, descreve uma era em que homens conceberão servos de metal que pensam como homens. E esses servos se rebelarão contra seus criadores. Uma descrição inacreditavelmente precisa dos temores modernos a respeito da inteligência artificial. Outra profecia alude a uma praga que se propagará pelos ares e fará o mundo parar, seguida pela previsão de que os homens se esconderão em suas casas e se comunicarão através de espelhos mágicos. Considerando que foi escrita há 2000 anos, é uma representação assustadoramente exata da pandemia de Covid-19 e das videoconferências. O que mais aflige os pesquisadores é uma profecia ainda não concretizada, que aparece em diversos códices. Ela narra um tempo quando os segredos de Thoth serão revelados aos mortais, e nesse dia o céu se abrirá e os antigos retornarão. A profecia é datada especificamente para o solstício de inverno de 2025, a mesma data mencionada no mapa estelar encontrado com Cleópatra. Dr. Roberto Beltrão, autor de O Mistério de Órion, analisou as correlações astronômicas nas profecias e confirmou que 21 de dezembro de 2025 marca um alinhamento celestial extremamente raro. Nessa data, diversas constelações mencionadas nos textos de Thoth estarão em posições que não ocupavam há mais de 26 mil anos. A descoberta deflagrou debates inflamados na comunidade científica. Céticos argumentam que as profecias são vagas o suficiente para serem reinterpretadas retroativamente como predições de qualquer evento histórico. Mas os defensores replicam que a especificidade das descrições tecnológicas e as datas astronômicas precisas tornam improvável que sejam meras coincidências. O Vaticano, que possui um dos maiores acervos de textos antigos do mundo, admitiu ter documentos relacionados ao livro da vida eterna em seus arquivos secretos. O cardeal Mateus Leme, presidente do Conselho Pontifício para a Cultura, declarou que esses textos suscitam questões profundas sobre a natureza do conhecimento divino e sua transmissão através da história humana. Enquanto isso, o governo egípcio continua restringindo o acesso aos códices mais delicados. Fontes próximas ao Ministério de Antiguidades sugerem que algumas das profecias não traduzidas contêm informações sobre eventos futuros que poderiam causar pânico generalizado se divulgadas. A descoberta também levantou questionamentos sobre a natureza da própria realidade,
Se civilizações antigas realmente detinham conhecimento sobre eventos futuros, isso sugere que o tempo não flui da forma linear que presumimos. Talvez o passado, o presente e o futuro sejam mais interligados do que nossa ciência atual consegue discernir. Físicos teóricos como o Dr. Túlio de Oliveira começaram a levar essas descobertas a sério, sugerindo que os antigos podem ter tido intuições sobre aspectos da realidade que estamos apenas começando a explorar através da física quântica e teorias sobre a natureza multidimensional do tempo. Independentemente das explicações, uma coisa é inegável. A descoberta do túmulo de Cleópatra e do livro proibido de Thoth representa uma das descobertas arqueológicas mais relevantes da história. Ela não apenas revela que possuíamos conhecimentos muito mais avançados no passado do que imaginávamos, mas também sugere que ainda temos muito a aprender sobre as civilizações que nos precederam. As escavações prosseguem em 7 locais distintos, mencionados nos códices de Cleópatra. Cada nova descoberta traz mais indícios de que os antigos egípcios possuíam uma compreensão da realidade que perdemos por completo, e com a data profética de dezembro de 2025 se aproximando, o mundo inteiro aguarda para ver se as últimas predições do livro da vida eterna também se concretizarão. A última rainha do Egito não era apenas uma governante política astuta. Ela era uma guardiã de conhecimentos que transcendiam sua época e que continuam relevantes para nossa era moderna. Através de sua visão e dedicação, os segredos de Thoth sobreviveram 2 milênios para desafiar nossa compreensão do que é possível, o que torna esta descoberta ainda mais notável. É como ela conecta pontos que historiadores nunca conseguiram explicar. Por que Leonardo da Vinci desenhava máquinas voadoras séculos antes do primeiro avião? Por que Nostradamus conseguia fazer predições tão precisas? Por que Tesla visualizava tecnologias que só se tornariam viáveis décadas depois de sua morte? Se o livro da vida eterna realmente foi preservado e transmitido através de uma rede secreta de guardiões ao longo dos séculos, isso explicaria como certos indivíduos ao longo da história tiveram acesso a conhecimentos que pareciam impossíveis para sua época. Eles não eram gênios isolados, criando do nada. Eram elos de uma cadeia de conhecimento que remonta ao Egito Antigo. A descoberta também levanta questões profundas sobre o que mais pode estar oculto nos arquivos secretos do mundo. Se o Vaticano admite ter documentos relacionados ao livro da vida eterna, e outros conhecimentos antigos estão guardados em suas coleções privadas, que segredos arqueológicos governos ao redor do mundo preferem manter ocultos? Cleópatra VII não era apenas a última faraó do Egito, ela era a última guardiã de uma tradição de conhecimento que conectava mortais aos mistérios dos deuses, e através de sua determinação em preservar esses textos sagrados, ela garantiu que a sabedoria de Thoth sobrevivesse aos séculos. Para desafiar nossa compreensão moderna da história e da realidade, as profecias que se cumpriram até agora são apenas o começo. Com o derradeiro prazo de dezembro de 2025 cada vez mais perto, o planeta observa, com a respiração suspensa, para constatar se os antigos egípcios detinham, de fato, a chave mestra para decifrar não somente os enigmas do passado, mas também o destino da humanidade. Que mistério ancestral do Egito permanece oculto aos nossos olhos, aguardando o momento de ser revelado. Quantos outros segredos jazem adormecidos sob as areias implacáveis do deserto?
Segredos capazes de desafiar tudo o que acreditamos saber sobre a trajetória da nossa espécie. Quantas verdades ainda desconhecidas poderiam transformar radicalmente a nossa compreensão da história humana para sempre?